Tá sem som, né? Transmissão. Tá começando. Começou agora. Deixa eu tirar o som aqui. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui ligadinhos na nossa EBD, na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nesse domingo de Páscoa, domingo pascual, onde vamos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu tirar aqui o volume aqui do telefone. Vou compartilhar agora, estou compartilhando já o link aqui, ó. Compartilhando o link aqui com as irmãs, compartilhando aqui na nossa EBD, compartilhando mais aonde? Deixa eu ver aqui. É que eu estou em tanto grupo. Pronto, compartilha com todo mundo. Compartilha também na sua linha aí do seu Facebook. Nós estamos todos juntos nesse momento, na nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você esteja com o seu domingo de Páscoa seja um domingo abençoado. Eu tenho certeza que a sua ceia de Páscoa foi uma bênção e que o Senhor esteve presente em todo o tempo e que o Senhor supriu as necessidades em glória. Você que está se arrumando aí para o nosso culto de Páscoa daqui a pouco, lá na Avenida dos Mananciais, 995 da Taquara, isso mesmo, você não vai perder. Você que tem condições de ir, não perca, daqui a pouco vai começar. Depois da nossa Escola Bíblica Dominical vai estar começando aí o nosso culto de Páscoa, cantata de Páscoa. Os irmãos estão trabalhando, sabe, com maior amor, com maior carinho. Foi tudo feito de coração para a igreja, para apresentar morte e ressurreição do nosso Senhor. Vamos todos juntos celebrar a Deus. Amém, queridos? Vamos lá, vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical. Deixa eu colocar aqui nosso EBD, deixa eu ver quem tá entrando, quem ainda não entrou. Deixa eu dar a paz do Senhor para quem está aqui. Deixa eu ver quem está aqui, quem não está. Que eu estou chegando agora. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Amém? Escola Bíblica Dominical, a gente vai estar falando sobre Páscoa. Não poderia ser outro tema, não poderíamos falar de algo tão precioso, algo tão especial como a Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é algo profundo, né? Eu, você, todos nós sabemos e vamos ressuscitar isso em nossos corações. Vamos ressuscitar isso, sabe, em nossos espíritos. Páscoa não é apenas o seu chocolate, não é apenas o momento que você vai ter o seu bacalhau na sua mesa, ou o seu peixe na sua mesa, ou aquilo que você fez para colocar na sua mesa, a sua lasanha, né? a sua carne assada maravilhosa, tá me dando água na boca aqui, mas não é somente isso. Páscoa é algo mais profundo, e vamos estar falando sobre isso agora, né? Tia Vani, que Deus abençoe, tia. Tia Vani, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Vamos entrar agora. O nome Páscoa, que é descrito na Bíblia hebraica, ela se denomina como Pesach. E essa palavra, o texto bíblico, ela tem dois significados muito importantes. O primeiro significado vai dizer sobre o ritual ou uma celebração da primeira festa lá no Antigo Testamento, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, por que adveio essa primeira festa. O segundo significado, a vítima do sacrifício. Quem foi a vítima do sacrifício? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual.
Então é isso que a gente vai estar falando hoje, sobre a Páscoa. Essa celebração, esse ritual e esse significado de libertação, sabe? Aquele peso, aquela dor, e nós fomos libertos completamente disso. E Jesus entra como um bálsamo nas nossas vidas. Vamos juntos acompanhar. Se você ainda não pegou sua Bíblia papel, é o tempo de você pegar agora. Se você está com a sua Bíblia online ou ela no seu iPad, você pega agora, porque a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa celebração tão especial, viva em nossos corações, faz parte do calendário do nosso país, faz parte do calendário do nosso coração, está descrito na Bíblia, então porque é algo realmente muito especial. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo faz parte do Pentateuco, segundo livro da Bíblia, tá? Você vai abrir sua Bíblia, vai vir Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, só vamos ler essa passagem bíblica hoje, justamente porque falaremos sobre Páscoa. Êxodo capítulo 12, de 1 a 13, leiamos nesse momento. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém, queridos? Vamos lá, vamos começar. A Páscoa, ela se inicia lá no Antigo Testamento, como a gente já leu no livro de Êxodo. E eu vou contar essa história, embora muitos já conheçam, mas certamente pode ter alguém que ainda não esteja, ainda não conheça essa história bíblica, mas eu vou resumir ao máximo para que você possa compreender. Tá? O povo de Israel, ele viveu aproximadamente 430 anos no Egito, e os últimos anos deste período foram de dura escravidão e humilhação. Faraó reinava e oprimia completamente o povo de Israel. Por essa razão, o povo clama ao Senhor por uma libertação. O povo clama a Deus pelo libertador. Por quê? Anteriormente, Israel, menina dos olhos de Deus, se afasta de Deus. Então, Israel é feito escravo no Egito. No Egito, Israel se faz escravo. No Egito, Israel é oprimido. No Egito, vira-se um cativeiro para Israel. Então, Israel, o povo, ele se multiplicava muito. O povo se multiplicava em todo o tempo. E já havia essa profecia que viria um libertador. Então, um dos faraós manda matar os filhos, os primogênitos dos filhos das hebreias, para que esse libertador não viesse, mas teria que ser o menino, homens. As mulheres poderiam deixar escapar, mas os homens seriam mortos.
O que acontece então? Quando justamente isso ocorre, Joquebede, uma mulher de Deus, uma mulher movida pelo Espírito Santo junto com o seu marido, ela tem Moisés justamente no período do decreto de Faraó. Joquebede vai e enrola Moisés num cesto e coloca no rio. E esse rio, Rio Nilo, ele vai de encontro. Deus vai guiando esse cesto. Ela faz isso justamente para livrar o seu filho daquela matança. Então, o Senhor vai guiando até chegar aonde? Até chegar aos jardins de Faraó. E justamente quem encontra esse cesto é a irmã de Faraó, que encontrando aquele cesto por não ter filhos ainda, por não conseguir gerar filhos, se apaixona por aquele bebê, dá a ele o nome de Moisés e começa a criar aquele bebê dentro do palácio. Moisés é criado como um príncipe, mas a sua origem é hebreia, o seu sangue é hebreu. E por incrível que pareça, período depois, Joquebede, a própria Joquebede, é quem começa a cuidar daquela criança, a amamentar aquela criança, a própria mãe amamentando o seu filho. Eu contei de forma resumida essa história, mas você pode vê-la em detalhes na Bíblia. Você depois pega a Bíblia, a história é linda, a mensagem é maravilhosa, mas eu fiz esse roteiro para explicar a você que Moisés foi levantado por Deus justamente para isso, para libertar o povo do Egito. Porque anos depois, quanto mais anos se passavam, maior era a opressão de Faraó sobre o povo hebreu. E o povo clama por esse libertador. Mas Deus justamente coloca Moisés no palácio, porque ao sair do palácio, esse libertador teria que ter conhecimentos, teria que ter habilidades, ele foi chamado pelo Senhor. Ele teria que saber ler. Como o povo é hebreu, hebreu era escravo, escravo não sabe ler, escravo não sabe escrever. Moisés aprende a ler, Moisés aprende a escrever, Moisés tem uma profissão, Moisés se torna um arquiteto e tudo isso vai repercutir logo depois, quando ele sai do Egito, fugido do Egito e vai se esconder na terra de Midian, até lá ser forjado por Deus e ouvir o chamado do Senhor. Amém? Então vamos até aí. O Senhor, então, enviou Moisés para ordenar a Faraó. E nesse meio tempo, quando Moisés tem aquele encontro com Deus, que todos nós já sabemos, ele vê a sarça ardendo em fogo. E Deus se manifesta a ele, dizendo quem ele é. Eu sou o grande, eu sou. Então Moisés recebe o seu chamado. Moisés que recebe aquele seu chamado, ele vê que ele foi estabelecido por Deus. Ele foi chamado por Deus. Ele foi provido de Deus para libertar o povo. E ele vai até Faraó e diz para o Faraó que Deus ordena que Faraó liberte todo o povo de Israel. Faraó ainda no momento tenta barganhar, vai só as mulheres, os homens ficam. Não, mas Moisés é firme no seu chamado, naquele propósito. Ele diz, não, ou fica todo mundo, ou não vai ninguém, ou vai todo mundo, porque Deus mandou que vai sair todo mundo. Não vamos deixar absolutamente nada aqui. Então, por isso se perfaz nesse momento a trajetória que nós vamos ver para o sacrifício. Nesse texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 13, lembra que nós falamos lá no início o significado da Páscoa? E eu falei para você que a Páscoa tinha dois significados. O primeiro significado é ritual e celebração. E o segundo significado, sacrifício. Pois bem, nesse texto de Êxodo 12, de 1 a 13, você vai ter esses dois significados. Você vai ter ritual, você vai ter celebração e você vai ter o sacrifício. Eu vou repetir. Nessa passagem bíblica de Êxodo capítulo 12, de 1 a 3, nós vamos ter ritual, celebração e sacrifício. Naquele momento em que Moisés chega para falar com Faraó para propagar a última praga, tá? O Senhor envia Moisés justamente para ordenar a Faraó que deixasse o povo ir, para que o povo partisse para a terra prometida. Faraó não dá ouvido às palavras de Moisés, eu já acabei de falar isso para você. Eu só estou lendo aqui o roteiro da aula para que eu não perca, para que você possa compreender melhor. Então, Faraó não dá ouvidos às palavras de Moisés, então Deus envia 10 pragas.
dessas 10 pragas, qual o objetivo dessas 10 pragas? Para que Faraó visse o poder de Deus e obedecesse a sua ordem. Mas nada disso aconteceu, só que a 10ª e última praga foi a praga da mortandade. A praga que mata os primogênitos do Egito. E foi no momento que essa praga estava por vir que Deus institui a Páscoa. Ritual. Deus institui a Páscoa no momento que essa praga estava por vir. Por quê? Para livramento do povo. E que o povo celebrasse. Então eu já disse, ritual, celebração e o sacrifício dentro da Páscoa. Com o propósito de quê? De livrar Israel e libertá-lo do cativeiro. A Páscoa também significa passagem, saída para cada um de nós. E eu já vou remeter isso, tudo que eu estou falando, explicando para você, essa volta toda que eu estou dando para você no Antigo, eu vou remeter para o Novo Testamento e vou também trazer para os nossos dias, para que você possa ver como essa Páscoa continua viva em nossos corações. O povo, assim, passaria da escravidão para a liberdade. Isto é, o povo sairia do Egito para entrar em Canaã, a terra prometida. Desse modo, a Páscoa, não, para nós, significa a libertação. Para o povo, saída, libertação, saindo daquela terra de cativeiro, saindo daquela terra de tormento e indo para uma nova terra, a terra prometida. Para nós hoje, libertação. Para nós hoje, libertação do quê? Libertação do mundo. A libertação do pecado que nos fez escravo. Porque o pecado nos faz escravo. O mundo nos faz escravo. Nos tornamos, uma vez que nós estamos no mundo, nos tornamos dependentes das coisas que o mundo tem para oferecer. Mas uma vez que aceitamos Cristo e reconhecemos o poderio, o Senhor nos liberta dessa dependência do pecado. O Senhor nos liberta dessa dependência dos prazeres do mundo. O Senhor nos liberta desse cativeiro e podemos respirar. Eu não sei se você compreende a palavra respirar, mas eu não estou falando respirar no seu âmbito natural. Eu falo de um respiro sobrenatural, sabe? Eu estou completamente livre de amarras. Eu consigo mesmo em meio a tantas tempestades, em meio a tantos problemas, eu consigo glorificar a Deus. Porque Ele me deu uma liberdade que ultrapassa os limites onde os meus olhos podem ver. É uma liberdade sobrenatural. Eu não vivo mais açoitado. Eu não vivo mais cativo. Eu não vivo mais humilhado. E é isso que o Senhor traz para o povo de Israel naquele momento. Tá? Então, desse modo, a Páscoa para nós significa a libertação do poder do pecado, do mundo e da morte e a constituição da vida eterna. É a passagem da velha vida para uma nova vida. Não é absolutamente nada diferente do que aconteceu em Israel. Eu só estou trazendo de milhões de anos passados para os nossos dias de hoje. A Páscoa para nós, passagem, saída. Eu estava numa velha vida, mas depois do sacrifício, depois do ritual e da celebração, eu vivo uma nova vida. Hoje temos uma nova vida. Através da morte do Cordeiro, o Senhor Jesus. E o que é interessante, o povo passaria da escravidão para a liberdade. O povo sairia do Egito para entrar em Canaã, a terra prometida. Desse modo, a Páscoa para nós significa libertação. Naquele dia, o primeiro mês, Deus mandou que Moisés orientasse o povo. Olha o ritual aí, o primeiro mês, Deus mandou que Moisés orientasse o povo a no 10º dia, cada família tomar um cordeiro sem mancha e sem defeito e o guardasse em casa por 4 dias. No 14º dia, ao entardecer, todos deveriam sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais e veja das suas portas. Olha o ritual. Hoje, graças a Deus pela nova aliança,
Nós ainda permanecemos nesse ritual. Na Páscoa nós reunimos as nossas famílias ao redor da mesa. Sabe, na Páscoa as famílias procuram estar juntos. Filhos que estão longe procuram vir, de perto, de longe. Sabe, pessoas e não preferem não passar a Páscoa sozinhas. Amigos se unem, para quê? Para que todos estejam ao redor da mesa. Mesa é local de comunhão. Mesa é local de ceia. Mesa é local que compartilha o alimento. Mesa, Cristo está. Amém. Você consegue compreender isso? Eu estou no ritual. É muito profundo isso, querido. E não é diferente conosco. Hoje, muitas vezes, nós não temos condições de colocar um cordeiro. Concordo que o cordeiro é caro. Mas nós colocamos o alimento na mesa para que em família possamos desfrutar. E justamente aquele que não tem família, o que a gente faz? Vem passar com a gente, vem ficar com a gente. Era isso, porque aquele que a família fosse muito pequena e o cordeiro fosse muita coisa, ele deveria passar com uma outra família. Ou então aquela família poderia dividir o cordeiro, mas o importante é que todos passassem juntos. E esse cordeiro tinha que ser tratado dentro de casa. Por quê? Davi vai dizer que ele não pode dar nada ao Senhor que não lhe custe muito. Tem que custar muito para o momento do sacrifício. E tem que vir de dentro. O sacrifício não pode ser pegar qualquer coisa lá fora e vou sacrificar. O sacrifício tem que vir de dentro. Aquilo que você cuidou, aquilo que você se deu, aquilo que você entregou, você vai agora dar para o Senhor em sacrifício. Porque foi isso que Deus Pai fez. Deus Pai fez algo completamente igual ao que eu acabei de dizer. Ele não deu qualquer coisa em sacrifício. Ele tirou algo de si mesmo para dar. Para sacrificar. E Deus Pai Ele mesmo institui a Páscoa. E Ele mesmo com Jesus institui todo o ritual. E é obedecido o ritual, a celebração e o sacrifício. E aí a gente vai ver o seguinte. Andando, o cordeiro, perdão, eu pulei uma parte aqui. Sua carne deveria ser comida com pães asmos e ervas amargas. A cabeça, os pés e as vísceras assados no fogo. Pois à meia-noite o anjo da morte desceria sobre o Egito e mataria os primogênitos. Mas na casa daqueles onde houvesse o sangue na porta, ele não entraria. Naquela noite, Deus estaria libertando todo o seu povo do cativeiro para conduzi-lo até a terra de Canaã. Então, o ritual era cumprido. E agora a gente começa a celebrar. Então eu coloco, a carne tem que ser comida, não de qualquer forma. A carne era comida com os pães asmos, acompanhado de ervas amargas. E numa outra oportunidade, a gente coloca para você o significado de cada elemento desta ceia. Mas agora vamos nos ater à Páscoa. Então, sua carne deveria ser comida com pães asmos, ervas amargas. Tá? A cabeça e os pés e as vísceras assados no fogo, porque quando eu asso, eu queimo toda a bactéria. Olha como é que Deus é maravilhoso. A partir do momento que eu asso aquilo, eu começo a queimar as bactérias, pois à meia-noite, exatamente à meia-noite, o anjo da morte desceria sobre o Egito e mataria os primogênitos, mas o sangue que foi vertido pelo sacrifício, que estivesse passado nos umbrais das portas, na vega das portas, o anjo da morte passaria direto, e o anjo da morte não mataria ninguém naquele lar, porque tinha marca do sangue. Olha o ritual, tinha marca do sangue, tinha marca do sacrifício. Andando e nesse momento, o cordeiro sem defeito, o cordeiro sem mancha, representa Jesus Cristo. Foi criado dentro de casa o cordeiro. Jesus Cristo veio da sua casa, dos céus, para sacrifício na terra. Você compreende agora algo mais profundo do que isso?
Ele não saiu de qualquer lugar para ser sacrificado. Ele saiu de casa. Ele veio dos céus, diretamente ao mundo para o sacrifício. Da mesma forma que os israelitas tinham que criar o cordeiro dentro de casa, para que ele saísse da casa, direto da casa para o sacrifício, Jesus veio da sua casa para o sacrifício. Deus é maravilhoso. O cordeiro sem defeito e sem mancha representa o Senhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sem pecado. O Cordeiro puro. O Cordeiro imaculado. O Filho de Deus tem o seu sangue derramado e deve esse sangue ser passado nos umbrais dos nossos corações. Nos umbrais dos nossos corações. Porque vivemos dias que somos assolados pelo anjo da morte todos os dias. Todos os dias, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se não tivermos o sangue de Cristo passado nos umbrais dos nossos corações, o diabo vai tentar destruir os teus sonhos. O diabo vai tentar destruir a tua fé. O diabo vai tentar destruir a tua força. O diabo vai tentar arrancar você do fundamento que é Cristo. E se o sangue deste cordeiro que veio da sua morada, da sua casa, direto para a terra em sacrifício, foi passado nos umbrais e nas vegas do teu coração, aí, meu querido, o diabo passa longe, porque ele sabe que ali habita o sangue do cordeiro. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Porque o sangue do cordeiro já está no umbral do teu coração. E por isso celebramos essa Páscoa. Porque a nossa libertação não está restrita à matéria humana, mas a nossa libertação está restrita a algo sobrenatural. O diabo não tem acesso ao meu corpo, e também não tem acesso ao meu espírito, e também não tem acesso à minha alma, porque nos umbrais do meu coração foi derramado o sangue do Cordeiro imaculado, aquele que se deu por sacrifício. Vamos continuar. Onde é que eu parei aqui? A partir daí, precisamos nos alimentar de Jesus. Pois comer a carne do Cordeiro significa viver segundo a sua vontade, participando da sua natureza e da sua intimidade. E que as suas vísceras, as coisas do interior, sabe? Aquilo que muitas vezes te incomoda, aquilo que muitas vezes faz com que você tenha medo, ou faz com que você se afaste do Senhor, coloca no fogo de Deus, deixa o fogo de Deus queimar. Assim como Israel colocou no fogo cabeça, pés e vísceras para que o fogo consumisse, deixa o fogo de Deus te consumir e se alimenta única e exclusivamente daquilo que Deus tem para te dar. Porque é isso que vai te fazer continuar de pé. Porque você ainda está na fase do ritual, mas vai chegar a celebração, porque já teve o ritual, e do ritual teve o sacrifício, e do sacrifício veio o ritual, e daqui a pouco começa, em poucas horas, vai começar a celebração. O que ele falou para os apóstolos? Eu vou, mas em 3 dias eu volto. Em 3 anos ele pregou o evangelho. E aí ele faz a última ceia, olha o ritual. E naquela última ceia ele apresenta o pão, apresenta o vinho, corpo e sangue. E depois ele vai orar. Ele vai para o Getsêmani. E lá ele começa a orar. E a Bíblia, a sua Bíblia, a minha Bíblia vai dizer o seguinte, que ele clama ao Senhor e começa a suar sangue. Olha o sangue do Cordeiro já descendo, ele começa a suar sangue. Mas aí ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas o Pai disse que ele tinha que beber daquele cálice. Então ele diz que seja feita a tua vontade. O sacrifício está pronto.
o cordeiro está pronto para o sacrifício. E ele é levado ao sacrifício. Ele vai passando pela via dolorosa, seguindo todos os trâmites do sacrifício. Vai passando por aquela via dolorosa, até o final do sacrifício, onde ele diz que tudo está consumado. E até mesmo ali, o diabo tenta fazer com que o sacrifício não fosse consumado. Preste atenção numa coisa. Muitas vezes a adversidade, a tristeza, a dificuldade vai persistir ou vai tentar você até o último minuto. Mas é Páscoa. É Páscoa. Aquilo que você não gostou, deixa passar. Aquilo que te incomoda, deixa, bota nas mãos do Senhor. Não vai criar confusão. É Páscoa. Teve sacrifício. Porque agora vai começar a celebração. A partir daí precisamos nos alimentar de Jesus. E isso a gente já falou. Andando nos seus caminhos, que são os pés do Cordeiro, e tendo a sua mentalidade representando a sua cabeça. Nada dele deveria ser rejeitado. Você compreende isso? No ritual, nada do Cordeiro deveria ser rejeitado. Absolutamente nada. Assim como Cristo não pode ser rejeitado por nós. Preste atenção. Você que ainda não conhece esse Jesus, eu estou falando para você. E você que já conhece esse Jesus, mas porque algum motivo da vida você se afastou dele, não rejeite. O cordeiro lá do Antigo Testamento do sacrifício, todo o cordeiro ele não poderia ser rejeitado. O corpo deveria ser assado, cabeça queimada, pé queimado no fogo, vísceras queimado no fogo. O cordeiro deveria ser repartido, todo o cordeiro era aproveitado, assim como Jesus tem que ser usado no seu todo por cada um de nós. Não podemos rejeitar o cordeiro, não rejeite Jesus, porque ele é a sua única oportunidade de chegar aos céus. Não existe outro caminho, não existe outra solução para que você possa ser salvo e conhecer o sobrenatural de Deus só através de Jesus. A Bíblia diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, você pode falar, mas e os pés? Eu quero andar como Jesus andou. Eu quero caminhar como Jesus caminhou. A cabeça do cordeiro, eu quero ter a mentalidade, ele é Cristo. E ser direcionado com os meus pés aonde ele for. E aonde ele mandar ir. E assim como ele vai dizer como eu devo andar, como eu devo me posicionar, como eu devo falar, como eu devo agir. Aproveite o cordeiro no seu todo. Você está compreendendo isso? Deus está aqui justamente para nos ensinar todas as coisas. Ele quer ensinar você como você deve agir, como você deve se comportar, como você deve falar, como você deve se expressar, a forma com que você vai orar. Ele ensina a orar. Ele te ensina até na sua vida profissional. Aproveite os ensinamentos do Cordeiro no seu todo. Não rejeite nada. Porque foi aproveitando todo o sacrifício que o povo saiu do Egito. Deus se sacrificou por cada um de nós. Abandone esse Egito que você está vivendo. Por que é tão difícil isso? Não é difícil, porque seguir Jesus é profundamente e absolutamente bom. Vão vir lutas, vão vir provações, mas vamos entender algo muito profundo. Seguir Jesus quer renúncia. Mas seguir Jesus também quer dizer a gente ser abençoado. Sabe? A gente receber algo a mais do Senhor. A gente conseguir olhar para a adversidade e ver uma luz no fim do túnel, e essa luz se chama Jesus.
A gente olhar para o problema e saber, eu não tenho condições de resolver, mas eu tenho um Deus que pode, e esse Deus não me abandona, e esse Deus vai estar comigo. Eu não estou passando por esse vale sozinho. Isso é Páscoa, querido. Aproveite o Cordeiro na sua totalidade. Deixa eu ver aqui o horário. Só um momentinho para ver aqui se o pastor me mandou alguma mensagem. Ainda não. Ainda não. E aí a gente vai falar aqui que quando a gente anda nos caminhos do Senhor, com os pés do Senhor, tendo a mentalidade representada pela cabeça, que é o Cordeiro, sabendo que nada dele é rejeitado, mas o Cordeiro é comido no seu todo com os pães asmos, que era o pão sem fermento, com as ervas amargas que apontam para as tribulações. Os pães asmos é um pão sem fermento, um vivendo sem aparência. Eu sou o que eu sou. E Deus, quando se apresenta a Moisés, ele se apresenta sem aparência. Ele se apresenta no que ele é. Eu sou o que sou. Eu sou isso tudo aqui, Moisés. Eu sou tudo que pode preencher o vazio de um homem. Eu sou a luz do mundo. E aquele que está em trevas viu uma grande luz. E os que habitavam na escuridão da sombra da morte, a luz raiou. Eu sou aquele que pode todas as coisas. E essas ervas amargas que apontam para as tribulações do mundo, porque o mundo é amargo, e nós estamos no mundo. E muitas vezes vamos ter que provar desse amargo que o mundo nos oferece. Mas a gente sabe que o Cordeiro está conosco. É o que eu acabei de falar. Aceite o Cordeiro na sua integralidade. Até porque não dá para se entregar a Jesus pela metade. Ou você se entrega 100% ou você nem se entrega. Porque Apocalipse vai dizer, porque não és nem frio, nem quente, és morno, vomitar-te-ei. Ou seja, você vive uma hora com Cristo e outra hora sem Cristo. Ou você está com Jesus ou você está com Jesus. Então é o momento do caminho a escolher. Quando vivemos e entendemos tudo isso, somos libertos e passamos a viver na liberdade como filhos de Deus. No dia em que Israel se preparava para comemorar a Páscoa, Jesus reuniu os discípulos e depois de comerem o cordeiro com os pães asmos e as ervas, como manda a lei, porque ele disse, eu não vim mudar a lei, eu vim para cumprir a lei, e Jesus cumpre o ritual, tomou o pão e repartiu com eles, dizendo, este é o meu corpo, que é partido por vós. Depois tomou o cálice e deu a todos, dizendo, este cálice é o meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele. Você está compreendendo? Tá difícil? Bebe do cálice do Senhor Jesus. Eu estou falando do cálice do Senhor Jesus. Bebe do sangue. Como é que eu faço isso? Você tem uma Bíblia. Você tem no seu coração a palavra. Você tem no seu espírito aquele que te dá entendimento. Bebe do cálice. O Senhor daquele momento estava estabelecendo a nova aliança, colocando o pão e o vinho como elementos principais. No Antigo Testamento, eu tinha o elemento cordeiro, pão e ervas. No Novo Testamento, na nova aliança, porque ali no Êxodo eu tenho a aliança mosaica. Então, no Novo Testamento, Deus faz comigo uma nova aliança. E os elementos principais dessa nova aliança, depois desse sacrifício santo, depois de ele ter saído da sua própria casa, porque o cordeiro, e isso queima no meu coração, querido, e esse link, quando o Senhor me deu esse link, eu glorifiquei a Deus. No Antigo Testamento, os israelitas tinham que tirar o cordeiro da sua casa,
tinha que ser da sua casa, ele teria que ficar sendo preparado na sua casa. Jesus foi preparado no céu para depois ser oferecido na terra em sacrifício. Ele veio de casa. Quando você pensar em sair dos caminhos do Senhor, lembre-se disso. Ele deixou a própria casa para ser sacrifício. O Senhor, então, ali estabelece uma nova aliança, colocando, então, como elementos principais, pão asmo, sem aparência, e vinho, sangue, significa vida, estou me dando. Eu estou me dando sem aparência. Eu estou me entregando como eu sou para vocês, mundo. Para vocês, humanidade, eu estou me entregando aqui, ó, como eu sou, para que eu possa religar aos céus. E aí, mostrando que através da comunhão, e isso nos mostra que através da comunhão com o seu corpo, que é a igreja, e a purificação do seu sangue, temos a vida eterna. Então, eu tenho comunhão com o corpo, igreja, sem comunhão com o corpo, queridos. Eu estou muito bem aqui sozinho. Não me vem com essa, não. A Bíblia vai dizer comunhão com o corpo, sabe? Eu sou igreja. E esse comunhão com o corpo, eu não falo só do templo físico, porque a igreja começa na nossa casa. Comunhão com a igreja, comunhão com o seu marido, comunhão com os seus filhos, comunhão com a sua família, comunhão com os irmãos que fazem parte da mesa, que professam a fé de Cristo, comunhão uns com os outros, comunhão com o teu próximo. Sabe? Comunhão com o corpo, que é a igreja. Purificação. Purificação através do seu sangue. O sangue puro, sem mácula. Purificação, Senhor, torna-me limpo. Lembra quando ele chegou para aquele leproso, e o leproso perguntou para ele. Quando ele fala ao leproso, o leproso falou: o que queres que te faça? Ele: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Eu quero ser limpo, Senhor. E ele disse: eu quero. Jesus sempre quer nos salvar. Jamais você vai ouvir da boca do Senhor Jesus que ele não quer salvar o homem. Pelo contrário, ele diz: eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Ele está na porta do teu coração. Passa o sangue nos umbrais do teu coração. Deixa Cristo entrar e ceiar com você. Ele mesmo traz os elementos. Ele traz o corpo e ele traz o sangue. Mas deixa ele entrar e ceiar contigo. Hoje em dia, a Páscoa é algo que ocorre diariamente na nossa vida. Pois vivemos a cada momento nos alimentando do Senhor Jesus, em comunhão com Ele. O seu sangue está sobre o nosso coração e sobre a nossa vida, nos purificando de todo o mal. Dessa forma, vencemos a morte, vencemos o mundo e guardamos o momento em que o Senhor nos levará para a terra prometida. Já é tempo de vivermos Páscoa. Já é tempo de desfrutarmos da Páscoa. E aí eu quero abrir um outro parêntese para você. Páscoa, pelo nosso calendário, pelo calendário do nosso povo, ela designa o mês de abril. Domingo pascual. Domingo em que o Senhor ressuscita no terceiro dia, onde ele quebra justamente a maldição e nos liberta e nos religa ao Pai. Só que Páscoa para nós cristãos, a Páscoa para nós servos de Deus, ela não se restringe apenas no mês de abril. Assim como ela não se restringe à entrega de chocolates e ovos. Não estou dizendo que isso é errado, preste atenção, por favor. Eu amo chocolate, eu amo ganhar ovo de Páscoa, amo isso. Mas eu preciso entender que a Páscoa não é só isso. Eu preciso compreender que a Páscoa também, para nós cristãos, ela não dura apenas aqui e agora. A Páscoa simboliza libertação.
Então eu agradeço todos os dias. Porque através desse sacrifício, Ele me fez livre. Através desse sacrifício, eu saí da velha vida para a nova vida. Conhecendo agora o ritual, o sacrifício, eu posso começar o quê? A celebração. E todos os anos eu quero celebrar essa Páscoa. A todo momento eu quero celebrar esta Páscoa. Por quê? Porque existe um sacrifício santo, puro e vivo. E é tão lindo que o Senhor ainda fala, se eu precisasse morrer de novo, eu morreria de novo. Sacrifício santo, puro. Então, eu aconselho a você neste domingo de Páscoa, não rejeite o Cordeiro. Não rejeite o Cordeiro. Ele veio de casa para o sacrifício. Ele se entregou. E que seja uma Páscoa, sabe, abundante. Uma Páscoa sobrenatural. Uma Páscoa que você possa compreender a grandeza do nosso Deus. Uma Páscoa que você possa ver o quão grande foi esse ato de Jesus. Não foi um simples ato, mas esse sacrifício, da mesma forma que o sacrifício lá em Êxodo mudou a vida do povo de Israel, tirando o povo de Israel daquele cativeiro, foi através desse sacrifício que Jesus mudou as nossas vidas. Quem seria você hoje se você não tivesse aceitado o Senhor Jesus? Você já parou para pensar? Aonde você estaria hoje? Se você não tivesse encontrado Jesus, o que você estaria fazendo? O que seria de você hoje sem Jesus? Eu não quero nem imaginar o que seria de cada um de nós sem Jesus. Porque nós encontramos uma paz que excede a todo entendimento. Nós encontramos uma salvação que preenche o nosso ser no todo. Nós encontramos um motivo, sabe, para acordar todos os dias de manhã, olhar para o céu, independente de estar nuvem, ou estar nublado, ou estar com sol, e olhar, simplesmente olhar para o dia e dizer obrigado, Espírito Santo, por mais um dia. Nós encontramos um motivo para não temermos a morte. Porque ele disse lá, ó morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está o teu aguilhão? Eu estou pisando no inferno para pegar com você, diabo, me dá aqui as chaves, porque a mim pertence a chave da vida e da morte. A morte foi tragada pela vitória. É o que diz a Bíblia. A morte foi tragada pela vitória. E isso tudo só aconteceu porque teve o sacrifício do Cordeiro. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua Páscoa. Que Deus abençoe a sua família. E se você ainda não deu Feliz Páscoa para alguém, o domingo ainda não acabou. Aproveite e deseje uma Páscoa sobrenatural. Jogue fora as amarras. Jogue fora as mágoas. Jogue fora a decepção. Jogue fora a cara virada, porque é Páscoa. Nós não merecíamos esse sacrifício e ele se deu por cada um de nós. É Páscoa. É o momento agora da celebração. É o momento agora de todo mundo estar em volta da mesa celebrando como família a libertação. É o momento de estar glorificando e rindo à toa. E se você puder, se entupa de chocolate. E se você puder, se entupa de bacalhau. Mas celebre com alegria, porque é Páscoa. O Cordeiro estava morto e ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele traz para nós a vida eterna. Ele diz,
na casa de meu pai tem assim, ó, de moradas, e eu preparei todas elas para cada um de vocês. É Páscoa. E aí, tá aí porque que o povo de Deus celebra tanto essa Páscoa. Tá aí porque o povo de Deus, quando olha para a cruz, a gente tende a chorar e a se emocionar, porque ele não merecia nada daquilo que ele passou. Mas ele passou porque eu precisava ser salva. Porque você precisava ser salvo. Porque a sua família precisava ser salva. Ele passou por nós, para que nós celebrássemos. E ele só pede pra gente celebrar a Páscoa. E às vezes a gente fica de cara amarrada. Ah, tô cansada para fazer essa ceia. Tô cansado para fazer isso. Ah, vou receber fulano aqui em casa de novo. Só porque é Páscoa. É Páscoa. Abraça todo mundo porque é Páscoa. O Cordeiro Santo, pense uma coisa. Na última Páscoa dele, ele não pôde abraçar. Ele não pôde ficar com seu pai. Porque ele estava na terra, Jesus, homem Deus, sendo açoitado, sendo cuspido, sendo chicoteado, sendo escarnecido. E a Bíblia diz que aquele sem mancha se fez maldição por nós. Porque a Bíblia vai dizer, maldito o homem que é colocado no madeiro. Eu não estou inventando, está na Bíblia, depois você lê com calma. Diz isso, maldito o homem que é colocado no madeiro. Ele se fez maldição. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe a sua ceia de Páscoa. Você que está nesse momento, eu quero convidar você, a gente vai orar agora, terminando a nossa escola bíblica dominical. Mas saiba o seguinte, daqui a pouquinho vai ter um musical de Páscoa lá na nossa igreja. Vou repetir o endereço. Avenida dos Mananciais, 995 da Taquara. Ah, musical de Páscoa eu não vou? Vai sim, é Páscoa. Ele se sacrificou por você. Ele nunca disse para o pai, eu não vou morrer por fulano não. Eu não vou morrer por aqueles não. Ele morreu por cada um de nós. Musical de Páscoa daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, assim que terminar a escola bíblica dominical, a igreja já tá nos últimos preparativos desse musical que foi feito com tanto carinho. Se você não tiver condições de estar no físico, de estar lá no presencial, assiste online e começa a glorificar Deus, porque Deus usa a boca dos pequenos para falar com cada um de nós. As crianças vão se apresentar também. Do lábio dos pequeninos sai o perfeito louvor. Então acompanhe o musical de Páscoa e vai glorificando a Deus. Eu já tô aqui, todinha pronta, Então botei roupa nova, botei calça bonita aqui só para acompanhar o musical da Páscoa dos irmãos, tá bom? Vamos orar terminando a nossa escola bíblica dominical. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa escola bíblica dominical. Muito obrigado, Senhor, por esse período pascual. Muito obrigado por este domingo. Ser com os teus ungidos, ó Pai, lá nessa cantata, Senhor. Toma agora os instrumentos. Toma os lábios dos teus filhos, Senhor. Toma agora os lábios das tuas crianças. Toma a tua igreja, que todos possamos ser envolvidos, ó Pai, agora numa unção sobrenatural. Fala com a tua igreja. Abençoa esse musical. Vai ser ceia, Senhor. Vamos todos ceiar juntos. Os elementos vão estar presentes. O pão e o vinho. O corpo e o sangue, e a tua presença no meio do teu povo. Glorificamos a ti por isso. Muito obrigado, Senhor, por isso, porque os teus elementos e a tua presença vão estar presentes lá no teu santuário, e vai estar presente também em cada casa que estiver assistindo online, com cada família que não teve condições de ir, mas vai estar assistindo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e saiba, somos família, somos igreja.